chegando por aqui para começar mais uma live das quintas-feiras às 19 horas. E hoje o nosso tema é comunicação e saúde, comunicação, educação midiática e saúde. E nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Valéria Mendonça, que ela coordena o Laboratório de Educação, Informação e Comunicação da Universidade de Brasília. Obrigado, em primeiro lugar, a você, professora, por ter aceito o convite. O tema é muito importante. Obrigado também a quem estiver nos assistindo aqui, mas eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo depois que ele fica gravado também vai ter acesso a um conteúdo bem importante para o mundo que a gente está vivendo, para a sociedade como ela é hoje, com tantos problemas, com tantas dificuldades, especialmente na área de saúde, né, professora? É isso aí, professor Wagner. E eu falo do Laboratório de Educação, Informação e Comunicação em Saúde, o Laboratório ECOS, da Universidade de Brasília, e venho aqui aproveitar o espaço do professor Wagner no Cybereducomunicação e dizer a vocês que é uma alegria participar pela primeira vez, inaugurar esse espaço e dizer que o professor Wagner já vai ter que fazer o caminho inverso. Ele vai ter que vir para o Instagram do Laboratório ECOS ou então para o nosso canal no YouTube para fazer o dever de casa conosco do lado de cá, viu, Wagner? E também é uma grande alegria recebê-la. E agora que nós estamos devidamente descritos e apresentados, eu acho que a gente vai se conhecer um pouco mais ao longo da nossa conversa. Eu queria introduzir o nosso bate-papo aqui sobre educação midiática e saúde, que é o nosso tema, falando o seguinte, que o grave retrocesso nas campanhas de vacinação, que esse é apenas um exemplo, não é, da herança de fake news que foram produzidas em grande escala nos últimos 4 anos e continuam sendo compartilhadas aqui no Brasil, mas não apenas no Brasil, principalmente depois da pandemia, ela gera uma série de problemas, uma série de malefícios que nos atingem diretamente enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E esse foi o motivo do convite, professora Valéria. Eu queria saber a natureza do trabalho de educação midiática que vocês desenvolvem no Laboratório de Educação, Informação e Comunicação da UNB e a gente conversar a respeito da importância da educação para a saúde nesse momento em que a gente vive essa infodemia, né? Essa desinformação em larga escala, essa torrente de fake news que tem atravessado o nosso cotidiano diariamente. Queria ouvir a senhora. E é nesse interim que nós fazemos esse diálogo saudável e provocador, crítico, eu diria, entre a educação, a comunicação, a informação em saúde, e nós usamos a mídia como digamos assim, um elemento agregador desses elementos críticos, avaliativos, informativos. Porque a educação, ela é a revolução da sociedade. É pela educação que nós vamos revolucionar o mundo. E é educando o cidadão, esses jovens profissionais da saúde em particular, que nós vamos, eu acredito muito nisso, viu, Wagner, constituir mentes críticas em torno da mídia que recebemos e consumimos. Muitas vezes, eu diria a maioria das vezes, sem realmente nós elegermos aquela mídia. Ela chega em nossas casas, nós consumimos aleatoriamente. E a mídia, por sua vez, ela é hoje a maior plataforma dialógica com a sociedade de maneira geral. Ela nos traz informações sobre tudo. E no ponto de vista da saúde, nesse tema que nos toca, no seu, digamos assim, brilhante insight. Poxa, que bom, ele chamou a Valéria, que bom que você nos convidou para dizer que a educação pela mídia também
alcança a temática da saúde. Porque nós vimos nos últimos anos, de 2020 a 2022, em particular, a maior crise sanitária antes nunca vista nos últimos 100 anos da humanidade. Você falou a sua idade, pode falar, eu não vou falar a minha, mas passados os meus 50 anos, eu nunca imaginaria, Wagner, que viveria uma situação como foi a da pandemia de Covid-19. E eu quero dizer que bom que eu, você e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, estamos vivos para fazermos os nossos depoimentos pós-Covid, ou eu diria pós-vacina. Porque nesse meio tempo, nós também vimos e começamos a receber em nossos canais de mídias sociais, mas em particular os nossos grupos de WhatsApp, em prioridade aqueles WhatsApps de família, que eu digo assim, gente, o WhatsApp de família é ferramenta do demônio, porque ele chega de um tudo, e um tudo que ninguém, na maioria das vezes, checa a verdade. Então, você falou... Envolto numa afetividade, né? Exato, a afetividade, a confiança, os laços que dão toda a liderança de um grupo familiar nas nossas vidas, né? Mas aí você falou uma palavra-chave importantíssima, infodemia. Nós estamos num excesso, num arcabouço, porque nós estamos envoltos num arcabouço de excesso informacional, o qual nós não nos permitimos dizer, não, eu não quero ler, porque eu me obrigo, eu tenho que ler, porque eu tenho que saber. Não, hoje eu não vou acessar, porque eu tenho que me focar numa leitura ou numa atividade familiar. Não, mas eu paro a atividade familiar e minha leitura para checar o status. E eu também, eu me sinto numa onda de obrigatoriedade, de tentar saber de tudo sempre, para comentar sobre tudo, sempre também que eu estou nos meus grupos sociais. Essa infodemia traz também a desinformação, porque junto com a infodemia vem as famosas, como ficaram chamadas, fake news. E aí entra a mídia, né, Wagner? Porque, de certa forma, ao mesmo tempo que uma mídia segura, pautada pelos bons princípios da ética, da integridade, digamos assim, de todos os princípios que atribuem a ela a qualidade da informação em saúde, sim, há espaços midiáticos que merecem nossa atenção. Do mesmo modo, tem aqueles que são usurpadores do nosso tempo, Verdade. da nossa confiança, porque eles levam o que há de melhor, nossa credulidade. A gente acredita no que eles dizem, mas eles dizem com má fé. Eles dizem e atribuem um valor de verdade que não existe, mas que as pessoas que ainda não têm essa educação midiática, que é o que nos traz aqui, elas acreditam sem ter observado antes alguns princípios, às vezes mínimos, mas que nos ajudam a identificar uma notícia desinformativa, seja uma linguagem errada, um excesso de imperativos negativos, seja a falta de fonte, datas, a assinatura do autor daquela informação e por aí vai. E por aí vai. Você e eu tenho certeza que os seus seguidores aqui no canal são pessoas que sabem exatamente dessas minúcias que nos alcançam o conhecimento e cada vez mais necessário para sabermos distinguir a mentira ou a verdade quando se trata de mídia. E a educação midiática é o ponto focal. A saúde precisa dela, porque assim como muitos nós morremos por falta de vacina, muitos também morreram por não terem tomado suas vacinas. Por conta da desinformação. Por conta dela. Eu queria fazer uma analogia, pegando uma perspectiva teórica que eu trabalhei na minha pesquisa de doutorado, e usar e aí provocar também a sua análise, puxando aí o seu olhar a partir do campo da saúde. A perspectiva teórica é da ecologia das mídias e entendendo a sociedade ecologicamente como um organismo vivo.
a sociedade e a cultura, onde os diversos sistemas desse organismo vivo se comunicam entre si. Essa mesma perspectiva teórica da ecologia das mídias, ela entende que quando alguma nova tecnologia é inserida na cultura, no modo de vida, né, nas pessoas que compõem essa sociedade, essa tecnologia modifica todo o sistema. E isso nos permite pensar nas fake news como um vírus, como uma tecnologia informacional ou como uma tecnologia discursiva fabricada por pessoas, por grupos de poder, com a intencionalidade de se inserir no sistema enquanto tecnologia discursiva, enquanto tecnologia informacional, e alterar as pessoas, e alterar esse sistema, e ressignificar pilares da sociedade, pilares do Estado Democrático de Direito, e alterar, por exemplo, a forma como nós brasileiros percebemos, entendemos as vacinas. Eu queria lhe perguntar se essa analogia faz sentido para você e se você já tinha pensado a respeito das fake news como uma tecnologia fabricada para promover o caos, na saúde especificamente. Eu vejo sim, imediatamente. Não tenho como não dizer que sua analogia é factível dentro do nosso espaço de estudo da comunicação em saúde. E vou mais além. Para a desinformação, o antídoto é a educação midiática, se formos falar em termos de vacinação. Por quê? Vejamos, a desinformação não é recente. Ela vem ainda, se formos reportar a história antiga, Helena, em Troia, já era vítima da desinformação. E se formos avançar todo esse processo de construção de narrativas falsas, eu vou agora dar um pulo no tempo e trazer o processo teórico do Robert Proctor, da Agnotology. Quando ele fala da agnotologia, em tradução livre, é um livro não muito recente, mas que traz esse arcabouço que nos informa da construção de notícias falsas a partir de pesquisas ainda nos Estados Unidos, por exemplo, da indústria do tabaco, onde os resultados eram falsificados, entre aspas, falseados, para que chegassem midiaticamente à sociedade, de forma que eles se tornassem verídicos. Vamos fazer também uma analogia, não das melhores, mas é importante lembrarmos que a propaganda nazista ela se valia de repetições falsificadas de imagens pré-produzidas que se tornavam verdadeiras no imaginário da sociedade e que, em algum momento, concordavam com aquela ação sem saber o que estava realmente por trás daquela ação. Quando nós recebemos um bloco de notícias que são desinformadoras, digamos assim, elas sempre trazem argumentos que, no juízo de valor de quem as constrói, tem uma ponta de verdade naquela construção. Porque ela está associada a conceitos, preconceitos, processos culturais, crenças religiosas, crenças políticas. São pessoas cujo imaginário delas está envolto em verdades que são só delas. E elas não se preocupam, muitas vezes, eu diria que quase nunca, com a realidade que é do geral. Sim. E aí eu digo, professor Wagner, se a vacina realmente não fosse uma dádiva, uma bênção, dádiva científica, mas uma bênção do universo sobre nossas vidas, o que seriam de milhares, milhões, bilhões de pessoas que não morreram porque se vacinaram em algum momento? O que seria, então,
do nosso Programa Nacional de Imunização, um dos melhores do mundo aqui no Brasil, e que foi fragilizado nos últimos anos em razão dessas desinformações, dessas fake news em torno da necessidade da vacina no país. Sim. É diferente de alguém que diz: eu não consigo me vacinar, ou eu não vou me vacinar, porque eu tive uma sequela, eu tive uma reação muito forte. E eu vou lhe dar um exemplo. Nós temos um dos projetos nossos, o projeto Escola Cidadã. Ele trabalha com comunidades as mais diversas possíveis aqui no Distrito Federal. E nós fizemos o último trabalho de oficinas todo sábado, durante todo o mês de maio e comecinho de junho. Abril, maio, comecinho de junho. Nós trabalhamos com o tema da comunicação positiva, em parceria com alguns grupos, entre eles lá na Ceilândia e também no Itapuã, são regiões aqui do Distrito Federal, para quem for daqui sabe onde é que nós estamos situando essas atividades. E lá na ocasião, uma senhora, uma jovem senhora, quando nós perguntamos: e por que você vacinou? Por que você não se vacinou? Porque a comunicação positiva era no entorno da vacina, desinformação e vacinação de Covid em particular, mas também qualquer outro tipo de vacina. E essa jovem senhora nos disse assim: professora, eu não posso parar. É diferente, não é? Olha o discurso dela. Olha a justificativa. Professora, eu tomei a primeira vacina e fiquei muito doente. Tive uma reação muito forte. E eu não fui trabalhar. E eu fui demitida por isso. A segunda vacina, eu até pensei em tomar. Eu fui tomar, me senti muito mal, já tinha um novo emprego, fui trabalhar muito doente. Eu quase não conseguia, professora, mas eu tinha que trabalhar, porque eu já tinha perdido o primeiro emprego. E a terceira vacina, professora, eu não tomei. Mas por que não? Porque eu não posso parar. Olha a resposta dessa trabalhadora. É diferente de uma pessoa que diz simplesmente: eu não vou tomar vacina porque a vacina vai me matar, ou vai me virar jacaré, ou vai me dar sequelas. É nesse sentido que nós estamos dialogando, e eu diria sim, nessa grande ecologia social, essa ecologia das mídias, como você mesmo se refere, parabéns por sua pesquisa, e que consegue destrinchar com tanta sutileza e com tanta gentileza esse aspecto teórico e vivencial da nossa sociedade. Porque tem muito a se discutir ainda sobre isso, Wagner. No evento, você lembrou bem o evento que nós nos encontramos em São Paulo, no Encontro Internacional de Educação Midiática. Durante a plenária, a sensação que eu tinha, assim, uma certa pressão que me fazia querer gritar assim, aos quatro ventos, com plenos pulmões, de que a educação midiática deveria ser um esforço de toda a sociedade. Assim, eu posso dar exemplos muito claros do que eu quero dizer com isso, porque a educação midiática ela existe, ela está presente em grupos de pesquisa, né, na pós-graduação, na própria graduação. A gente tem um curso de graduação em Educomunicação na ECA, em São Paulo, na USP, e possivelmente temos outros também em outras universidades, poucos, mas temos. Mas ela ainda não chegou até o cidadão comum, até o homem, a mulher, o pai, a mãe e os avós, e uma parte da sociedade que lida diretamente com a educação de crianças e adolescentes nas famílias, por exemplo. Essa foi a minha fala lá naquele evento, no momento que eu pude fazer uma pergunta. Mas era uma fala entendendo que esse momento em que nós estamos hoje, ele não é um momento comum, ele não é um momento onde nós, que estamos na academia, que produzimos nossas pesquisas, nossas dissertações, artigos, teses, que nós possamos nos satisfazer
entregando uma boa pesquisa, uma pesquisa correta do ponto de vista teórico, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista empírico, mas a necessidade de transversalizar isso em toda a sociedade, em todos os níveis, para todos os segmentos, principalmente para fora da bolha acadêmica. Eu uso bolha não de uma forma negativa, mas eu estou querendo para fora do campo dos especialistas. E eu vi essa expressão também lá no encontro que nós tivemos midiático em São Paulo, para não falarmos apenas para os convertidos. Então, tem uma consulta aberta, você sabe disso, uma consulta aberta para ouvir a sociedade, uma consulta lançada pelo governo. Depois eu posso colocar o link aqui nos comentários e também na hora que o vídeo for gravado, o vídeo que será gravado dessa live for compartilhado. Ela está querendo ouvir a sociedade sugestões de como transformar a educação midiática em algo mais presente na vida do cidadão comum. E eu acho que essa necessidade é absoluta para esse momento em que a gente vive, para o estado de coisas que atinge o campo da saúde e a vacinação especificamente. E eu acho que eu queria seu comentário, professora, porque essa semana foi noticiado pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, que o governo federal está criando um grupo de trabalho que vai analisar as desinformações publicadas em redes sociais por médicos sobre vacinação. Então, a gente chegou a um absurdo de que médicos, pessoas lá, né, que se formaram, que tem lá que fizeram aquele juramento, as pessoas, médicos e médicas, também divulgaram fake news, descredibilizando, não é, a vacinação. E a atual ministra da Saúde, a doutora Nízia Trindade, ela está fazendo um movimento, criou um grupo de trabalho para responsabilizar essa prática, vamos chamar de uma prática tão negativa para a sociedade como um todo. Como é que você, professora, está vendo esse esforço da ministra nesse momento em relação à desinformação que atinge diretamente o campo da saúde? A vacinação, especificamente. Sim, claro. Wagner, eu antes de te responder, eu queria destacar, eu me lembro muito bem, sim, da sua fala durante o nosso encontro em São Paulo. Você fez uma provocação aplaudida, que era da educação midiática parental. Porque, sim, é preciso que nós alcancemos o entorno desses jovens que estão nas escolas, mas aqueles que estão em casa, ainda, inclusive muitos não alfabetizados. Eu queria só destacar isso porque é muito importante envolver a família nos processos formadores. E quanto à sua pergunta da ministra, eu penso que chega em boa hora a iniciativa da ministra Nízia, primeiro porque ela assumiu, penso eu, e eu assisti o dia da posse dela, com o compromisso de restabelecer a confiança da sociedade nas ações do Ministério da Saúde, que foi tão prejudicado nos últimos 4 anos. Não serei repetitiva, mas é importante destacar que, quando você se refere à desinformação produzida por médicos, nós vimos cenas de terror por ocasião da CPI da Covid, e que ali nos foram revelados, digamos assim, detalhes os mais sórdidos que circularam na indústria farmacêutica, na gestão do próprio SUS e entre o corpo médico. Tem exceções, sim, há exceções em toda a categoria, em todas as categorias há exceções, porque em toda a sociedade há nichos de proliferação da desinformação. E vocês que estão nos assistindo, observem, nós não estamos falando apenas de fake news, nós estamos falando de processos de desinformação, que são muito mais profundos
do que simplesmente circular uma notícia falsa, circular uma fake news. Mas eu quero destacar que o nosso trabalho aqui hoje, ele se dedica novamente a criar raízes, a ampliar e fortalecer essas raízes que, para mim, elas devem se aprofundar cada vez mais no nosso solo, ganhar força, ganhar rigidez, para que a gente consiga trazer bons frutos dessa nossa árvore do conhecimento, que busca um processo formativo pela mídia, sem desinformação, porque, apesar de ficar difícil, né, dizer desinformação nunca mais, ela vai continuar Ela vai conosco. continuar. O que nós temos, E nós vamos nos fortalecer temos que nos fortalecer. para enfrentá-la e deixá-la no lugar dela, sabendo que ela é Exatamente. desinformação. Que esses Olha, frutos gente, podres voltem ao solo e se transformem em novas raízes ser frutíferas, reciclados. que sejam reciclados. Fica aqui meu Obrigado. agradecimento, muita paz, muita saúde para você, para sua família, para os seus estudantes, e que já já a gente se encontra do lado de cá no Laboratório Ecos. Muito obrigada Com a você. certeza. Obrigado também. Vou encerrar a live e mais adiante voltaremos com novos convidados e convidadas, com sempre um tema relacionado à educação midiática na vida contemporânea, no mundo como ele é. Obrigado.